Bom dia, estamos começando mais um devocional, priorizando o Senhor. Hoje é o nosso terceiro dia. E o tema que nós vamos abordar nesta manhã é: Fique esperto, é uma armadilha. O texto de hoje se encontra em Provérbios 29, versículo 25, que nos diz: Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Os melhores pescadores são os melhores mentirosos. Mas, antes que os entusiastas da pescaria coloquem o livro de lado, permita-me explicar. O objetivo da pescaria é enganar, é convencer o peixe de que estamos lhe oferecendo uma refeição e não um anzol escondido. No verão passado, ensinei a arte de enganar aos meus dois filhos, diz o pastor Isaac. E após colocar a isca no anzol, lançamos a linha na água e aguardamos. Um por um, os peixes se aproximavam, mordiam e pensavam: que inconveniente! Posso escapar da tarefa árdua de procurar o almoço e comer essa minhoca deliciosa, totalmente grátis. Acho que esta foi a minha melhor tentativa de pensar como um peixe. Mas aquilo que parecia ser conveniente era uma emboscada. Um por um, os peixes iludidos morderam e, ao invés de desfrutarem de uma deliciosa refeição, eles se tornaram a refeição. Frequentemente, somos tentados a mudar a nossa conduta, as nossas convicções ou o nosso caráter quando reagimos em pânico. Nós tememos o que os outros poderão pensar de nós, o que poderão fazer conosco ou o que estaremos perdendo. Tal como a isca do pescador, o temor ao homem promete uma coisa, mas entrega outra completamente diferente. A tentação ao temor sussurra: ceder nesse ponto não vai machucar ninguém. Seja igual aos seus amigos para ser aceito porque assim haverá tempo suficiente depois para você fazer o que Deus quer. Enfrentar a rejeição destes amigos será insuportável. Vá a eles. Mas, quando cedemos à tentação, nós mordemos a isca apenas para frente. Deus o perdoa. Descobrirmos que fomos enganados. Ah, como é difícil descobrir quando nós fomos enganados. Então, fica as perguntas para nós. Quais as alternativas ao temor ao homem? O nosso provérbio de hoje oferece a resposta por meio do contraste. A alternativa do temor ao homem é confiar no Senhor. A alternativa de ser capturado na armadilha é encontrar a liberdade em estar seguro. O termo para seguro pinta um quadro de uma pessoa que é erguida para muito além do alcance daquilo que a pode prejudicar, tornando-a inacessível ao perigo. O temor do homem faz uma promessa de liberdade, mas apenas para esconder um anzol que nos arrasta para a morte. Somente o nosso Deus cumpre cada uma das promessas que ele faz. Somente Deus é digno da nossa confiança. Então, meus queridos irmãos, a reflexão de hoje, nós podemos pensar: quando foi que você ficou enredado ou preso em uma confusão por causa do seu temor aos outros? Talvez neste exato momento você esteja vivendo esta confusão. O que o seu temor aos homens lhe prometeu que fez a mudança da sua conduta, convicções ou caráter lhe parecer uma boa ideia naquele momento? Quando você, pela graça de Deus, tem dito não ao temor ao homem e desfrutado da segurança de confiar em Deus, como você descreveria a sua experiência do antes e depois de confiar nele? Uma vez que você identificou tende a ser enredado pelo temor aos homens, você deve estar se perguntando: eu gostaria de amar mais a Deus, mas como? Provérbios 29, 6 diz: o pecado do homem mau o apanha em sua própria armadilha. Mas o justo pode cantar e alegrar-se. Ninguém é justo por ele ou ela mesma. Nesse sentido, todos nós somos enredados pelas nossas próprias transgressões, mas este é o motivo de como e por que confiamos em Deus. A nossa esperança não está em nossa própria justiça. Da próxima vez em que você for tentado com temor ao homem, lembre-se
das promessas vazias em contraste com as promessas que Jesus já cumpriu para a sua salvação. Ore, fale com o Senhor e peça para que Ele te ajude a identificar o seu temor a homens. Que Deus assim o abençoe. Grande abraço.